Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Como eu falei para vocês, essa é a segunda parte do vídeo que eu gravei contando sobre como eu perdi os meus pais e os meus irmãos. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você assistir e você ver a primeira parte desse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o que aconteceu com o meu pai, né? O meu pai, ele era um senhor, mas muito jovem. Ele tinha 68 anos, mas não parecia que meu pai tinha 68 anos, porque ele era muito jovem. E quando meu pai, ele tinha mais ou menos uns 62 anos, ele começou a sentir algumas crises de falta de ar e a gente não imaginava o que poderia ser, né? E ele procurou o médico e fez alguns exames. E quando ele fez os exames, o médico falou para ele que ele estava com um problema muito sério no coração e que o problema dele era um problema que infelizmente não tinha mais o que ser feito, porque uma cirurgia não resolveria o problema e que ele teria poucos meses de vida. E o meu pai, quando ele me contou isso, eu fiquei sem acreditar, né? Eu falei, como pode, né? O meu pai tá super bem. Meu pai, ele não tinha nenhum problema de saúde, ele estava muito bem. Ele sempre fez muito exercício físico, né? Meu pai sempre foi, assim, muito ativo, muito saudável, né? A gente não imaginava que ele pudesse ter algum problema de saúde e que fosse tão grave. Só que eu falei pra ele que a gente não ia se abater com isso, que esses 3 meses que o médico deu não fazia o menor sentido e que a gente iria procurar outro médico. E foi o que a gente fez, né? Nós procuramos um outro médico e quando nós fomos a esse médico, ele fez novos exames, né? E nos exames o médico realmente constatou que meu pai tinha um problema de coração, era um problema hereditário, né? O meu pai, ele tinha muitos irmãos, era uma família grande e a maioria dos irmãos do meu pai, eles faleceram de problema de coração. Mas nós nunca, assim, imaginamos que meu pai, né, iria desenvolver essa doença, que infelizmente ele acabou desenvolvendo, né? E quando a gente foi nesse segundo médico, que ele deu a segunda opinião dele, ele disse o seguinte: olha, nós não temos como reverter a situação, não temos como fazer uma cirurgia, mas nós podemos, através de uma medicação, né, controlada que o senhor vai tomar, nós podemos fazer com que a doença se estabilize, né, e que o senhor tenha um pouco mais, né, de qualidade de vida, e que o senhor tenha um pouco mais de tempo. E não é bem assim como o outro médico falou, né, 3 meses de vida. Na verdade, é algo que nós não sabemos dizer por quanto tempo, mas não é algo assim para se preocupar, para dizer, puxa, eu vou morrer daqui 2 meses ou daqui 3 meses, ou ele não estipulou um tempo, né, para isso. Mas realmente o estado dele era sério, era um estado que ele precisava muito tomar uma decisão, né, de se tratar, de fazer alguma coisa para
combater esse problema. E realmente, quando ele começou a tomar a medicação, ele teve uma grande melhora. Depois que o primeiro médico deu esse diagnóstico e deu para ele 3 meses de vida, ele ainda prolongou a vida dele ainda, a medicação, por mais 5 anos. Ele conseguiu controlar esse problema mas depois de 5 anos, tomando a medicação, o médico explicou que aquele remédio, ele chegava a um ponto que ele não fazia mais efeito. E que quando chegasse esse ponto de o remédio não ter mais eficácia, para esse problema, que ele, infelizmente, não teria muito o que fazer. Foi então que o meu pai, no início de 2014, o meu pai, ele começou a ter sérias crises, muitas crises, porque ele sentia muita falta de ar, muito cansaço, ele sentia desmaios, ele tinha vários desmaios, ele sentia muita fraqueza. E essas crises do meu pai foram ficando cada vez mais frequentes e o intervalo entre uma crise e outra foi ficando cada vez menor. Então a gente percebeu assim que o meu pai, ele estava mesmo chegando perto, da gente se despedir dele. E era algo que a gente sabia que um dia isso iria acontecer, a qualquer momento isso iria acontecer. E é muito difícil você viver uma situação dessa, de saber que o seu pai, ele tem um problema e que a qualquer momento, ele pode falecer e você não pode fazer nada, porque não existe nada que você possa fazer, Os médicos falaram que realmente ele não poderia fazer nada. Quando foi no início de julho de 2014, o meu pai, ele teve uma crise muito grande, uma crise muito forte, no qual ele desmaiou e perdeu a consciência. E então a gente o levou para o hospital e ele ficou internado no hospital, e o médico falou para ele que ele precisava urgente, de um cardiologista para avaliar novamente o estado de saúde, como que ele estava, e através do resultado dos exames a gente poderia saber que providências a gente poderia tomar. Mas aqui onde a gente mora, na nossa cidade, não havia mais nenhum médico que a gente pudesse consultar, saber uma opinião, A gente já tinha ido no melhor especialista aqui da cidade, Então o meu pai, ele quis sair, ele quis ir para o Nordeste, que é o local onde a gente nasceu, e ele quis ir para lá porque ele achava que se ele fosse para lá, ele iria conseguir encontrar um médico que tivesse uma solução para o problema dele, porque ele, na verdade, nunca perdeu a esperança de ficar curado, de resolver o problema, de voltar a ter a energia que ele tinha, ter a disposição que ele tinha. Ele tinha essa vontade e era muito grande. Então ele resolveu que ele iria para o Nordeste e lá ele iria encontrar alguém que iria ajudá-lo. Ele acreditava que talvez um médico tentasse uma cirurgia, fizesse algum procedimento, fizesse alguma coisa. Ele sempre acreditou nisso, Mas a gente sabia que era praticamente impossível isso acontecer. Ele ficou internado aqui no hospital e eu perguntei para o médico dele, se o cardiologista, se ele poderia viajar, se ele conseguiria fazer essa viagem, porque era muito longa, é uma viagem de 2.300 quilômetros, e como ele estava muito debilitado,
o médico, se ele autorizava o meu pai fazer essa viagem. E o meu pai queria muito fazer essa viagem, porque ele estava muito esperançoso de que lá ele iria conseguir encontrar uma solução para o problema dele. E ele estava ansioso, muito ansioso. Ele falou para mim: filha, eu quero ir, eu preciso ir, eu tenho que buscar uma solução, eu não posso me entregar. E eu fiquei com meu pai 5 dias, enquanto ele esteve internado. Eu ficava durante a noite com ele e a esposa dele ficava com ele durante o dia. Então, para ela descansar, porque ela era um pouco mais de idade, a gente achou melhor que eu ficasse com ele à noite. E o meu pai, ele nunca desanimou, ele nunca ficou preocupado, ele nunca ficou pensando: eu vou morrer, eu não tem mais jeito para mim. Não, o meu pai sempre naquela expectativa de ficar bem, sempre otimista, sabe? Vai dar certo, filha, vai dar certo, eu vou encontrar um especialista que vai cuidar de mim, eu vou encontrar um especialista que vai resolver o meu problema, e eu vou ficar bem, e eu vou voltar bem, você vai ver, eu vou voltar bem. E o médico, enfim, autorizou, né, a ida dele para o Nordeste. Ele foi para o Pernambuco, para a casa de uma prima minha. E ele foi com a esposa dele, com o irmão e com a esposa do irmão dele. Eles saíram daqui mais ou menos meio-dia. Era mais ou menos meio-dia. Nós saímos do hospital, eu fui até o carro, me despedi do meu pai, eu dei um abraço nele e eu falei para ele: vai dar tudo certo. O Senhor está contigo, Jesus vai cuidar da sua vida e o Senhor vai voltar são e curado desse problema. E ele me abraçou e a gente se viu pela última vez. Enquanto ele estava vivo, foi a última vez que eu o vi. Eles foram e eu fiquei em casa preocupada, né, com ele, todo momento ligando e tentando saber notícias, como ele estava, porque iria demorar 2 dias para eles chegarem, né, no destino. E quando eles chegaram lá, a minha cunhada, ela ligou para o meu esposo e falou: olha, eles chegaram, né, já estão na casa da minha prima e eles chegaram bem, e ele tá bem, e graças a Deus não houve nada, né, ele não teve crise, ele chegou bem e tá tudo bem. E o meu pai chegou, eles jantaram, né, na casa da minha prima. O meu pai jantou, eles conversaram, meu pai estava bem. E por volta de eles chegaram lá, era umas 10 horas da noite, não sei ao certo, 10, 11 horas da noite. E quando foi por volta de meia-noite, o meu pai, ele deu a crise final. Ele teve uma parada cardíaca e ele não voltou mais dessa parada cardíaca. Ele foi levado ao hospital, mas quando ele chegou lá, ele já tinha falecido. Os médicos confirmaram o óbito, né? E eu tava em casa, dormindo. Era por volta de 3 horas da manhã, quando o telefone tocou. E na hora que o telefone tocou, eu senti que as notícias não eram boas, porque o telefone toca a hora daquela. E meu esposo atendeu o telefone, ele saiu do quarto para falar o telefone para que eu não escutasse.
E aí ele voltou, eu estava sentada na cama, e aí eu perguntei o que foi que aconteceu, aconteceu alguma coisa com meu pai. Aí ele olhou pra mim, e só de olhar pra mim foi suficiente pra eu saber o que tinha acontecido. Mais uma vez, o meu esposo foi a pessoa que me deu a notícia do falecimento da minha mãe e agora do falecimento do meu pai. Nessa hora, eu pensei assim, eu não pensei nada, na verdade. Eu fiquei assim, até falei pro meu esposo, eu falei, olha, eu já tava esperando por isso, né? Eu já tava esperando a qualquer momento que isso acontecesse, porque eu já tava, né, eu era ciente de que o problema dele era muito sério. E eu já vinha me preparando para isso. E o meu esposo sempre falava para mim, falava, meu amor, você tem que se preparar, porque o seu pai, ele não tem muito tempo. E eu tô falando isso porque você precisa, né, preparar o seu psicológico, você precisa já ir entendendo que nós não vamos ficar com ele por muito tempo, né? Que infelizmente o problema dele, mas qual ser humano se acostuma com isso? Ninguém se acostuma com isso. Você vai morrer dentro de pouco tempo, tá, tudo bem, eu vou morrer e tá tudo certo. Não, não é assim. Ser humano nenhum tem esse tipo de pensamento, né? Ser humano nenhum se conforma com isso. Mas na hora que aconteceu, eu acho que eu fiquei assim, eu não sabia o que pensar, e aí eu falei pro meu esposo, eu já estava mesmo esperando por isso. E aí eu olhei pro chão do meu quarto, e eu fiquei não sei por quanto tempo, eu fiquei de cabeça baixa, olhando pro tempo, pro chão, e foi quando de repente a ficha caiu. Eu falei assim, gente, eu nunca mais vou ver o meu pai? Eu nunca mais vou conversar com meu pai? Eu nunca mais vou ouvir a voz do meu pai? Eu nunca mais vou na casa do meu pai? E ele não vai mais fazer parte da minha vida. Quando eu pensei essas coisas, eu desabei. Eu comecei a chorar e gritar, a me desesperar. Comecei a ficar desesperada, comecei a chorar, comecei a gritar, eu não sabia o que pensava, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir. Então as pessoas começaram a chegar, né? Minhas familiares começaram a chegar, todo mundo ficou sabendo já de imediato e já vieram para me ajudar, para me dar força, para me dar apoio. E foi quando o meu esposo perguntou para mim se eu queria ir ver o meu pai. E eu, sinceramente, como eu contei no vídeo anterior, né, eu não estive no velório da minha mãe, eu não consegui participar do velório da minha mãe, eu não consegui ver a minha mãe ser sepultada. E do meu pai, eu tinha que tomar uma decisão, se eu iria ou se eu não iria. Então foi quando eu olhei para o meu esposo e ele falou, você quer ir? Aí eu olhei para ele e falei assim, você tem condições de ir? Porque aconteceu tudo assim, de um jeito que a gente não estava preparado, né? Nem psicologicamente, nem financeiramente, né, para isso. Trazer o corpo dele para cá seria algo praticamente impossível, porque a despesa de um traslado de um corpo é muito caro, principalmente numa distância dessa, né? E para nós
não havia a menor possibilidade disso acontecer, né? Se eu tivesse que ver o meu pai, eu teria que ir para lá. Ficaria mais viável, né? Assim, vamos dizer. Então, eu olhei para ele e perguntei: você pode ir? Nesse momento que tudo isso estava acontecendo, o meu esposo estava enfrentando problemas difíceis no trabalho dele. Muito difíceis, inclusive, havia sido demitido do trabalho dele uma semana antes do meu pai falecer, porque ele tinha ido socorrer o meu pai. O meu pai tinha passado muito mal e ele foi socorrer o meu pai e ele ficou praticamente assim a manhã inteira, né, comigo e com meu pai, procurando clínicas, procurando médico para atender o meu pai. E por causa disso, quando ele voltou para o trabalho, ele havia sido demitido. Então, foi num momento assim muito conturbado da nossa vida. Nós estávamos passando por momentos tão difíceis, tanto eu quanto ele, né, no trabalho dele. E aí eu perguntei para ele: você pode ir? E o seu trabalho? E ele olhou para mim, nos meus olhos, e ele falou assim: se você quiser ir, nós vamos agora. Porque para mim, o mais importante é a minha família, não é o meu trabalho. O meu trabalho é muito importante porque é dele que nós tiramos o nosso sustento, mas a minha família, ela vem em primeiro lugar. E quando ele disse isso, eu falei assim: eu quero ir. Ele falou assim: você aguenta? Você consegue? Porque da primeira vez você não aguentou. Você consegue? Eu falei: consigo. Eu consigo. Eu vou. E aí uma amiga minha se ofereceu para ir comigo. Ela disse: eu vou com você. Eu te ajudo. E eu, naquela hora, até hoje, né, sou muito grata a essa amiga por ter me acompanhado nessa viagem, porque não foi fácil. Foi uma viagem longa. Alguns amigos, né, se reuniram para nos ajudar financeiramente naquele momento, porque a gente não tinha dinheiro para essa viagem, porque era uma despesa alta, né, naquele momento para a gente. E alguns amigos, né, e familiares se uniram e conseguiram o dinheiro para a gente viajar, e eu já arrumei logo as coisas e rapidamente já tomei as providências, e a gente avisou, né, para eles lá que a gente estava indo, que eles podiam preparar o corpo do meu pai e nós estaríamos lá. E eu conto para vocês que foi o momento mais difícil que eu já enfrentei em toda a minha vida. Foi a pior viagem que eu já fiz em toda a minha vida. Porque nós viajamos direto, nós fomos direto sem parar, dia e noite. Viajamos dia e noite sem parar. Nós fomos com 2 motoristas, né, que era o meu cunhado e o meu esposo. Eles se revezavam no volante e a gente foi direto para lá. Demoramos 24 horas para chegar. A gente foi muito rápido, muito rápido. Eu orava a Deus para que não acontecesse nada, né, na nossa viagem, que desse tudo certo, porque a gente estava indo muito rápido. Nem podia andar tão rápido assim, né? Não se deve andar rápido dessa forma. E durante a viagem eu ficava pensando: como é que eu vou chegar lá? Quando eu chegar lá, como é que vai ser, né? Como é que eu vou reagir? O que vai acontecer? Eu não tinha a menor ideia como eu iria reagir. Não tinha, porque era a primeira vez, né, que eu tinha perdido minha mãe, mas eu não tinha tido essa experiência de chegar no velório, ver o meu pai morto dentro de um caixão, o homem que eu amava mais do que tudo, o homem que me deu a educação que eu tenho, me deu dignidade, me deu
Ele não me deu riqueza financeira, bens materiais. Não, ele não me deu isso. Mas ele me deu muito mais. Ele me deu muito mais, porque ele me deu o mais valioso que uma pessoa pode ter, que foi a honestidade, a dignidade, sabe, o respeito pelas pessoas, a generosidade. Isso ele me ensinou. E para mim isso não tem preço. Não tem valor. É incalculável. Dinheiro algum pode comprar as coisas que eu recebi do meu pai. Dinheiro algum. Então nós chegamos lá no sábado pela manhã. Meu pai faleceu no dia 28 de agosto. Não foi de julho, foi de agosto. Dia 28 de agosto de 2014. Aos 68 anos de idade. E quando eu cheguei lá, o carro parou na frente da casa da minha tia, onde o corpo do meu pai estava sendo velado. E eu não consegui descer do carro. Fiquei travada. Eu falei, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não quero ver o meu pai desse jeito. Eu quero ver ele vivo. Eu me enchi de força. A minha sogra veio me receber na porta do carro e ela disse assim pra mim: filha, força. Eu estou com você. Tenha força. E eu desci do carro e fui. Eu entrei e eu vi aquela imagem de um caixão, meu pai dentro. O meu pai estava como se ele estivesse vivo. Meu pai não tinha nenhuma deformidade, meu pai não mudou de cor. Meu pai estava perfeito, bonito como sempre. Ele estava de terno e gravata, muito bem arrumado. E ele estava com os olhos fechados, como se ele estivesse dormindo. E o semblante dele era de serenidade, sabe? Muito sereno. E eu senti um misto de tristeza, com saudade, com gratidão a Deus. Porque quando eu olhei para o semblante do meu pai, eu percebi que o meu pai tinha morrido com Cristo. Eu tive certeza que ele tinha morrido com Cristo. E eu não tive dúvida nenhuma. E eu senti uma gratidão muito grande por isso. Apesar do meu sofrimento, apesar da minha dor, apesar de tudo que eu estava sentindo, eu estava grata a Deus pelo tempo que eu fiquei com meu pai. Foram 35 anos. Quando meu pai faleceu, eu tinha 35 anos. E foram 35 anos de muito amor, carinho. Meu pai era uma pessoa muito meiga. Quem conheceu meu pai sabe. Muito receptivo, muito alegre, muito feliz. E o meu pai era analfabeto, né? O meu pai, ele perdeu a mãe dele quando ele tinha 4 anos de idade. Ele não conheceu a mãe dele. Ele tinha 12 irmãos. Foi criado de maneira muito humilde, né? Ele não tinha casa para morar, ele não tinha
lugar para ficar, meu pai não frequentou escola, meu pai não tinha quem cuidasse dele, ele cresceu sem receber amor. Mas o meu pai era uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. Incrível como uma pessoa que não tinha um estudo, que não sabia escrever o próprio nome. Meu pai não sabia escrever o próprio nome e era uma pessoa muito inteligente. Você conversava com ele e você logo já percebia a inteligência dele, sabe? E a sabedoria também. Meu pai era um homem muito sábio mesmo. Enfim, chegou o momento do sepultamento. Houve uma cerimônia religiosa, né? A minha tia chamou o pastor da igreja que eu frequento, né? E nós fizemos uma cerimônia religiosa, agradecendo a Deus e entregando, né, as nossas vidas na mão dele, para que Deus pudesse nos consolar, porque viver uma situação como essa não é fácil. Dali para frente seria muito difícil. E pedimos a presença do Espírito Santo, né, para nos consolar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos consola e ele realmente nos consola. Porque eu imaginava que eu jamais pudesse viver sem os meus pais. E hoje já tem, na verdade, no vídeo anterior eu falei 19 anos que minha mãe tinha falecido, mas na verdade são 20 anos, porque minha mãe faleceu em 2000, né? Nós estamos em 2020. São 20 anos sem a minha mãe e 6 anos sem o meu pai. Faz 6 anos que meu pai faleceu. E nós fizemos o sepultamento, voltamos para casa e a minha prima nos convidou para ir para casa dela. Logo depois do sepultamento, a minha prima nos convidou para ir para casa dela. E aí a gente foi. Ele faleceu no Pernambuco, mas ele foi sepultado em Alagoas, né? O corpo dele foi levado para Alagoas porque ele foi sepultado no túmulo da família, no cemitério onde estão sepultados o meu avô, o meu bisavô, os meus tios, a minha avó, enfim, os meus familiares, né, estão enterrados neste lugar, e o meu pai, ele foi enterrado nesse mesmo lugar, no mesmo túmulo. E ao sair dali, nós fomos para casa da minha prima, e eu lembro que a minha amiga que estava me acompanhando, né, nessa viagem para me dar apoio e tudo mais, ela tinha um sonho muito grande de conhecer o mar. Ela tinha um sonho imenso de conhecer o mar. Ela nunca tinha visto o mar. E como o local onde o meu pai foi sepultado era próximo, né, de Maceió, próximo do mar, a gente aceitou o convite da minha prima. E eu, para retribuir esse favor que eu jamais vou esquecer, que ela fez para mim, eu quis levá-la para ver o mar. E no dia seguinte do sepultamento do meu pai, a gente foi ver o mar, a gente foi contemplar o mar. Eu sou apaixonada pelo mar. E eu entrei naquele mar e abracei aquelas ondas. E aquele abraço, eu sentia que era como se fosse Deus estivesse me abraçando. Eu olhei para aquele azul daquele mar e eu sentia a presença de Deus, eu sentia assim, um consolo, eu sentia a cada onda que batia em mim, eu sentia que Deus estava me abraçando, que Deus estava me consolando, que Deus estava me acolhendo em seus braços de amor. E nós viemos embora, né? Logo em seguida nós viemos embora, retornamos para nossa cidade, aqui no Pará. E eu tive que aprender a viver sem o meu pai. Essa foi a história de como eu perdi os meus pais e de como eu perdi os meus irmãos. Se você tem uma história parecida com a minha,
Se você, por acaso, já passou por algum momento, uma situação como essa, de perder alguém que você ama muito, amava muito, eu digo pra você que é muito difícil, é muito doloroso, é muito ruim, é porque a saudade dói, a saudade sempre vai existir, sempre vai doer, mas eu digo pra você, não perca a fé, não perca a esperança, porque um dia nós vamos nos encontrar com as pessoas que nós perdemos. Um dia nós vamos nos encontrar e nunca mais nós vamos nos separar, nunca mais, porque Cristo promete isso. E eu tenho essa confiança. Isso é o que me consola, sabe? Isso é que me dá todos os dias vontade de continuar a minha vida, porque eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho minha filha, eu tenho meu esposo, que é maravilhoso comigo. Então, assim, a vida da gente, no início que tudo acontece, a gente acha que acabou, né? Que não tem mais, que é o fim. Na verdade, não é. Não é o fim. Ainda não é o fim. Nós ainda vamos nos encontrar. Então, tá, se você gostou desse vídeo, se você gostou, se você se identificou com essa história, se você também passou pelo mesmo que eu passei, deixa aqui algum comentário. Se você quiser um conselho, uma ajuda, eu estou à disposição para lhe ajudar. Esse foi o vídeo. Eu quero dizer tchau para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.